Boa tarde. Recapitulando, eletrostática, a gente viu o que era o átomo, viu que tem núcleo, prótons e nêutrons, eletrosfera negativa, a carga de um próton é igual à carga de um elétron em módulo, sinais opostos. Seres humanos tão doidos que são conseguiram experimentos para determinar a carga de um próton e de um elétron, chamado de carga elementar, e por isso calcular a quantidade de carga elétrica no corpo é simples. Número de partículas em excesso multiplicado pela carga elementar. Cuidado, gente, na assistência que eu dei a vocês nas últimas duas aulas ali, eu percebi que o erro mais comum é quando ele fornece a carga. É só tu ler, se ele falou que são partículas em excesso, ou prótons ou elétrons, aí esse valor pode ir no M. Mas se ele te fala que o corpo tem uma certa carga, isso tem que ir no Q. Aí provavelmente a pergunta vai ser o número de partículas. Tu vai pegar a carga elementar que está multiplicando e vai passar dividindo. Tudo bem? Tranquilo? Depois eu te mostrei o processo de eletrização, né? Por atrito, sinais opostos e mesmo módulo. Por contato, é como se fosse uma contaminação. Corpo neutro, corpo positivo, vai ficar positivamente carregado. Corpo neutro e corpo negativo, vai ficar negativamente carregado após o contato. Tudo bem para vocês? Se os corpos forem idênticos, as cargas são divididas igualmente. Mas não se esqueçam, nos condutores a carga, o excesso de carga fica na superfície externa. Isso pode gerar alguns problemas em algumas questõezinhas. Aí na última aula eu contei um pouquinho sobre o Newton, né? Ele estudou os caras anteriores e descobriu a lei de atração das massas, certo? Ele descobriu que dois corpos sempre se atraem com um valor, atração gravitacional, né? Com um valor, com uma força que é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, dobra uma das massas, dobra a atração gravitacional. Triplica uma das massas, triplica a atração gravitacional. Quadruplica uma massa, quintuplica outra. 4 vezes 5, 20 vezes mais atração gravitacional. Porém, a distância é mais perigoso. Se a distância triplica, a força cai 9 vezes. Se a distância diminui 4 vezes, a força aumenta 16. Isso é que é ser inversamente proporcional ao quadrado. Essa tarefa do Newton foi inglória, porque ele não tinha base para fazer isso. Foi algo original. Porém, quando o Coulomb, quase 100 anos depois, começou a estudar as cargas elétricas, como ele tinha estudado Newton antes, e ele percebeu a mesma relação matemática ocorrendo com cargas elétricas, foi relativamente fácil para ele chegar nessa lei, chamada de lei de Coulomb. Eu poderia traduzir, né, para o português a lei de Coulomb. Duas cargas elétricas podem se atrair ou se repelir com força que é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. E esta força depende do material onde essas cargas estão mergulhadas. Se as cargas estiverem no vácuo ou no ar, a gente usa a constante eletrostática do vácuo, que é praticamente igual à do ar. Mas se as cargas estivessem mergulhadas na água, o cara teria que te fornecer a constante eletrostática da água, certo? Lei de Coulomb, foi mais ou menos aí que a gente parou? Agora o seguinte, ó, eu quero exemplificar a aplicação dessa lei. Eu quero fazer alguns exemplos da aplicação dessa lei. Eu vou fazer um exemplo que começa bem light, mas ele tem uma finalização bonitinha, ó. Então, esse eu acho que é o exemplo 4, né, dessa nossa sequência de aulas, né? Eu fiz 3 exemplos primeiro de quantidade de carga elétrica. Então, olha só. Imagina que eu tenho uma carga aqui, Q1, que vale 15 microcoulomb. É uma carga positiva, como vocês podem ver. A 3 metros dessa carga, eu tenho uma segunda carga Q2. Essa carga Q2 tem um valor de menos 2 milicoulomb. E eu tenho uma terceira carga Q3, cuja direção é perpendicular à primeira direção. Essa carga Q3 também está a 3 metros da carga Q2, porém ela tem valor de menos 20 microcoulomb. 20 microcoulomb. Pergunta-se, qual é a força elétrica resultante atuando na carga 2?
Esse é um exemplo já de nível médio. Tem uma parte dele que é fácil, mas tem uma parte que é um pouquinho mais delicada. Os opostos se atraem. Eu sei que vai haver uma força atrativa entre Q1 e Q2. Vou representar a força que 2 faz em 1. Força que 1 faz em 2. Isso não é meu, tá? Essa história de chamar F21, F12, isso o mundo usa. O jovem no Turcomenistão aprende isso quando ele aprende física. Essa é uma das belezas da física, né? Se tu sabe inglês e fala com um chinês, o cara vai bater um papo contigo, que são calculadas coisas muito parecidas. Eu não estou preocupado com essa força aqui, ó. Ela tem o mesmo módulo que aquela, né? Eu estou preocupado com aquela força lá porque eu quero a força resultante nela. Então essa força aqui eu vou ignorar ela por enquanto. Mas os iguais se repelem, né? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Eu sei que vai ter uma força de repulsão entre essas duas cargas. Essa chama como essa força? Que bom, obrigado. 3, 2. A força que a partícula 3 faz na partícula 2. Esse no começo pode parecer, que babaca é isso, professor. Agora bota 15 cargas para tu calcular. Se tu não bota nome, tu não sabe o que tu estás fazendo. É importante saber a maneira internacional de dar nome para forças. O primeiro nome é o corpo que faz a força, o segundo nome é o corpo que recebe a força. Eu nem precisaria, mas vou desenhar a reação, aquela ação que eu desenhei ali, F23. Tudo bem para vocês? Como eu quero a resultante na esfera na carga 2, eu vou ter que fazer uma pontilhada paralela, né? Regra do paralelogramo para somar vetores. Essa é a força resultante na esfera 2 que eu quero obter. Como é que eu vou obter essa força? Primeiro eu vou calcular a força que 1 faz em 2. Força que 1 faz em 2. Constante eletrostática, carga 1, módulo da carga 2 dividido pela distância entre elas ao quadrado. Tudo bem? Constante eletrostática, espero que semana que vem tu já tenha decorado. 9 vezes 10 na 9. Módulo da carga 1, 15 vezes 10 na menos 6. Comentei com vocês que micro é 10 na menos 6. Fiz esse comentário. E mili é 10 na menos 3. Módulo da carga 2, menos 2 vezes 10 na menos 3. Dividido pela distância ao quadrado. Eu aposto que no teu vestibular a distância vai ser 3 para poder fazer isso. Força que 1 faz em 2 é igual. Módulo de menos 2 é 2. 2 vezes 15, 30. 10 na menos 6 com 10 na menos 3 dá 10 na menos 9. Com 10 na 9 dá 10 na 0, que é 1. 30 newtons. Tranquilo? Vamos calcular a força que 3 faz em 2. Agora é contigo. Pode falar que eu escrevo. Constante eletrostática, 9 vezes 10 na 9. Olha como não era difícil, era só ter colado de mim, cara. Estava ali na tua frente, foi falta de vontade mesmo. Carga 1. É carga 1? Não, né? É a carga 3. Te peguei. Ou seja, por isso que às vezes fazer rápido pode ser um problema, né, cara? Fazer rápido só se tu for ninja, cara. Senão tem que fazer paulatinamente, devagarzinho. Agora vai. 9 vezes 10 na 9, obrigado, é o K. Menos 20? Menos 20 vezes 10 na menos 6, obrigado, é módulo. Menos 2 vezes 10 na menos 3, dividido por quanto? 3 ao quadrado, 3 vezes 3? 9 dividido para 9? 1. Certo? A galera fala que corta, tu para com essa ideia de corta. Tá? Não existe corta, dividiu e deu 1, né? Certo? 10 na 9 com 10 na menos 9 dá 10 na 0, que é 1. Módulo de 20, menos 20 é 20. Módulo de menos 2 é 2. E 2 vezes 20 na matemática profunda, 40. O que fazer com a força 1, 2 e com a força 3, 2? Pitágoras? Aqui? Assim, ó, na física tem coisas que têm um tamanho muito grande para representar com números decimais. E tem coisas que são muito pequenas para representar com números decimais. Aí os cientistas foram se organizando e resolveram criar uma série de prefixos para poder trabalhar com coisas grandes e pequenas sem sofrimento.
São esses os prefixos, os mais importantes. Prefixos. Primeiro o seguinte, né? Já que tu fez a segunda vez, faz uma pergunta que expande a minha aula. Parabéns, garoto. Tem aquela história do sistema métrico decimal, né? Certo? Aí tem lá metro, que é a unidade padrão. Aí 10 vezes menor, decímetro. 100 vezes menor, centímetro. 1000 vezes menor, milímetro. Eu fiquei tão puto quando eu descobri que decímetro era 10 vezes menor. Que centímetro era 100 vezes menor. Que milímetro era 1000 vezes menor. Eu fiquei puto não terem me avisado isso antes. Porra, decímetro. Decâmetro. Uma década tem quantos anos? Um decâmetro tem quantos metros? Lógico, né? Quilômetro tu não tem direito de errar, que é da tua vida. Hectômetro é o único que tu poderia te confundir. Um hectômetro tem quantos metros? Pelo padrão ali, né? É 10, tá vendo que é de 10 em 10? Certo? Então é vezes 10 vezes 10, é 100. Um hectômetro é 100 metros. Beleza? Certo? Show de bola. Vocês sabem o que é hectare? O que é hectare? Um hectare. Sim, mas de onde é que vem essa brincadeira hectare? Por que chama hectare? Porque vem de hectômetro quadrado. Um hectômetro quadrado são 100 metros por 100 metros. 100 vezes 100, 10 mil. Parabéns, garoto. 10 mil metros quadrados. Isso aqui tu sabe desde o 6º ano, talvez no pré. Né? Agora o seguinte, o pré peguei pesado, né? O K é 10 na 3, beleza, galera? O hecto é 10 na 2. O deca é 10 na 1. Tudo bem? O deci é 10 na menos 1. O centi é 10 na menos 2. E o mili é 10 na menos 3. Tranquilo para vocês? Por incrível que pareça, cara, tem vestibular que exige que o aluno saiba o nome. Hecto, deca, o nome do prefixo. Deci, centi e mili. Outra, né, cara? Eu usei o metro como referência. Era obrigado a usar o metro? Eu poderia ter usado grama, né? Quilograma, miligrama. Eu poderia ter usado litro, quilolitro. Ou pessoas, quilopessoas. 1 quilopessoas, 1000 pessoas. Pode, o que tu quiser. Tudo bem? Tranquilo? Isso era teu conhecido, né? O problema é que a física foi se expandindo e quilo ficou pequeno para nós. E mili ficou grande. Aí a gente teve que expandir. Para não continuar expandindo esses prefixos de 10 em 10, a gente começou a fazer de 1000 em 1000, de 3 em 3 pulos. Ou seja, acima do quilo tem um mega, que é teu famoso conhecido, né? Megabyte, lembra? Que é 10 na 6, tranquilo? Tem o giga, o giga já ficou legal, 10 na 9 é o giga, faz parte da tua vida. E se o cara quer mais espaço no computador, ele compra tera, né? Ele compra terabytes, que é 10 na 12. Isso vai indo até 10 na 24, que é o ioto. Mas eu nunca vi no vestibular cobrar mais que tera. Por isso que eu não vou passar no tera. Abaixo do mili tem o micro, que é 10 na menos 6. Micro. Tem o nano, que é 10 na menos 9. Nano. Tem o fento, que é 10 na menos 12. Fento. Com M mesmo. E pico. Nunca vi menor que pico. 10 na menos 15. Então é o pico. Nunca vi um vestibular cobrar mais que 10 na menos 15. Na verdade, isso aqui, claro, né? Como tu aprendeu isso no berçário, tu já sabe. Aí, obrigatório. Esses aqui são obrigatórios, os outros são raros de aparecer, mas pode aparecer. Tu imagina a tua vaga ficar de fora porque tu esqueceu de um prefixo ou se confundiu com um prefixo? É para se enforcar no pé de alface, cara. Tu não pode deixar isso acontecer, certo? Então toma cuidado, meu querido. Aí a colega perguntou, professor, não entendi por causa do que foi aquilo ali, ó, o 10 na menos 3. E tá a explicação ali, ó. Que prefixo é esse? É o mili, que vale quanto? 10 na menos 3. Desculpa ter sido tão prolixo, que eu aproveitei a deixa, tá? Muito bom. Adorei a participação. Show de bola. E agora me ajudem. Além do tio Pete, além do Pitágoras, alguém tem uma outra dica para eu achar a força resultante? Cheguei a comentar para ti em alguma aula o triângulo pitagórico 3, 4, 5? Vocês conhecem esse triângulo, né? O triângulo retângulo mais famoso do mundo.
Por quê, professor? Porque Pitágoras usou ele. Ele desenhava lá com uma madeirinha, ele fazia na areia e percebia que quando ele fazia 3 unidades num sentido e 4 unidades no outro sentido com 90 graus, dava para ligar as pontas com 5 unidades exatamente. Peraí. Olha só quem são os catetos, 30 e 40, pô. 30 e 40, quem é a hipotenusa? 50, né? Se eu multiplicar esse cara por 10, ó. Mas eu não vou nem fazer conta. A força resultante que atua na 2 é 50. Professor, me desculpa, eu não acredito em ti. Não tem problema, cara, eu faço. Força resultante em 2, o módulo da força resultante em 2 ao quadrado é a força que 1 faz em 2 ao quadrado, mais a força que 3 faz em 2 ao quadrado. A força resultante em 2 ao quadrado fica, qual é o módulo da força mesmo? 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. 30 vezes 30 na matemática profunda é 900, 4 vezes 4 é 16 com 2 zeros, 1600. Ao quadrado, extrai a raiz quadrada, né? Mentirinha reconfortante. E a raiz de 2500 é 50. Beleza? Tu vê, tem um exemplo teu na apostila, que é para o exercitar depois, que é parecido com esse. Só que ele faz tudo com letrinha só, né? Quando o cara faz só com letrinha, confessa, fica mais difícil, né? O número é tão gostoso, aí bota a letra, eu travava direto com as letras. Até eu fazer um processo mental e me convencer de que letra e número é a mesma coisa, eu travava direto. Botava a letra, eu travava, o número era bom. Isso é psicológico, tá? Se tu botar na tua mente que as letras são operadas que nem os números e tocar a tua vida pra frente, tu não trava, certo? Tem exemplos na tua apostila que são assim, ó. As partículas estão assim alinhadas, ó. Imagina que 1, 2 e 3. Como é que fica o desenho dos vetores para eu achar a força resultante em 2? A força que 1 faz em 2 aponta para onde? Sim? Ah, obrigado. Exato. Essa é a força que 1 faz em 2. Tu calcularia ela como? Através da lei de Coulomb. Só substituir os valores. E como é que é a força que 3 faz em 2? Aponta para a direita ou para a esquerda? Obrigado. Força que 3 faz em 2. Depois que tu calcular esses dois vetores através da lei de Coulomb, o que tu vai ter que fazer? Para achar a resultante? Diminuir, né? Certo? Agora observa que se essa aqui fosse positiva também, ó, ou melhor, se essa aqui fosse negativa também, essa força que 3 faz em 2 atuaria para o mesmo lado que a força que 1 faz em 2, concorda? Nesse caso, depois de calcular separadamente as forças, o que vocês vão fazer? Somar. Essas são as 3 possibilidades básicas. As forças estarem apontando para o mesmo lado, soma. Para lados opostos, sentidos opostos, diminui. 90 graus, Pitágoras. Mas e se for um outro ângulo que não seja 90 graus? Se as forças tiverem um ângulo de 60 graus entre si, vocês lembram qual é a saída? Mas podia ser outro ângulo, né? Então, galerinha, ó, para quem não lembra, se for somar vetores, existe essa lei chamada lei dos cossenos, que a gente roubou da matemática. Essa é a fórmula que a gente usaria se o ângulo não fosse 90 graus. Quanto é que é um cosseno de 90? Alguém lembra? Cosseno de 90, seno de 91, é verdade. Cosseno de 90 é zero, por isso que para 90 graus vira o Pitágoras, certo? Isso mais pra frente a gente comenta, tá, gente? Na física e na matemática nós vamos trabalhar com vocês a lei dos cossenos, mas a apostila ainda não trouxe problemas mais complexos desse tipo pra gente, mas futuramente a gente vai ver. Acredito que com esse exemplo que eu te dei, tu vai conseguir matar vários exemplos importantes da apostila, lá na página 341. Na página 341 tem 3 exemplos interessantes para tentar me imitar aqui. Show de bola. Pô, cara, eu gostei de ver tu ver, né? Voltei a trabalhar com um ritmo mais forte agora, depois das férias. E 1, 2 aulas o cara já está num ritmo diferente. Eu só fui até aqui nas outras turmas que eu tive 3 aulas. Olha que beleza. Então, bônus. Sem ter comentado o prefixo, ó. Então nós estamos relativamente adiantados nesse momento.
Já que nós estamos relativamente adiantados em relação às outras turmas que eu trabalhei, eu vou fazer algo diferente com vocês. Isso aqui a gente discutiu, está dentro da nossa tarefa. Passei tarefa para vocês já? Ah, não passei, né? Deixa eu passar a tua tarefa então. A tua tarefa é tarefa sagrada para mim. Não pode deixar de fazer isso, cara. Então, ó, primeiro, ler da página. Tem que ler toda essa nossa discussão, tá? Lá da página 336, a página. Eu já percebi que tem uma galera mais tarada aí que já fez, tá? Certo? Aí tu pode avançar na leitura, te preparando para a próxima aula. Até a página 341. Até a página 341 ou 342, sem problema nenhum. Tu pode ler tudo isso e anotar qualquer dúvida para na próxima aula a gente discutir. Eu gostaria que vocês resolvessem já, pode até fazer agora, ó, a tabela da página 341. Pode fazer agora, que aí eu já corrijo. A página 341 tem uma tabela. Pode tentar completar aquelas 3 tabelas agora. Eu já corrijo aqui a tua dúvida. E tu vai resolver os exercícios que vão da página 346, resolver da página 346 até a página 349. 349. Tem gente que já fez isso nas últimas 2 aulas de apoio. Maravilhoso, isso é maravilhoso. Aí o que tu vai fazer? Vai dormir? Não. Tu vai ler a continuação da matéria. Porque na próxima aula eu vou dar a continuação clássica da matéria, que seria campo elétrico. Aí não, na próxima aula não, me sobrou um tempinho, cara. De repente eu já introduzo a ideia agora. Mas antes